Boa noite, tudo bem? Vamos mais uma vez aqui numa entrevista muito interessante. Hoje temos como convidada a nossa querida Lucy Freitas. Ela, que nada mais nada menos, é a sobrinha de Dercy Gonçalves. Mas ela também é atriz, cantora, dramaturga, poeta, professora e hoje ainda soube que é designer de joias, né? Então nós vamos falar sobre a carreira dessa brilhante mulher, né, à frente do seu tempo, falarmos do livro que ela escreveu em homenagem à tia, né, com as memórias e por que acompanhou a sua tia por mais de 3 décadas. Então é muita história para contar, não é, gente? Aliás, Desci dispensa maiores comentários e histórias porque ela era muito autêntica. E tinha, olha o pessoal já entrando. Matheus Lumiere, querido, boa noite. Estava sumido, que maravilha tê-lo aqui conosco. Rosângela Estevanato, um beijo aí para Perla. Querido Pedro Palma, um beijo para você, tudo de bom. Nossa querida convidada já está aqui conosco e nós vamos avisando aqui os nossos seguidores que estamos aqui online com essa pessoa maravilhosa, né? E vamos contar tudo sobre a carreira dessas duas mulheres incríveis, né? Porque vamos falar também, claro, das carreiras, né? Porque são múltiplos talentos de Lucy Freitas, né? Eu já vou convidá-la aqui e ela mesma já vai começando a falar sobre a sua história, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui pescá-la já. Vamos ver. Nossa querida. Olá, tudo bem? Boa noite, Lucy. Uma honra estar aqui com você. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu é que te agradeço, muito obrigada pelo carinho, pela lembrança. Tá sendo um momento de muita emoção para mim, porque o livro está saindo do forno. Exatamente. E eu queria, vamos falar sobre isso, Luci, vamos falar sobre você também. E hoje eu tenho uma sorte, porque eu falei aqui logo te apresentando, que eu vou falar das diversas profissões que Luci tem. E o que dispensa maiores comentários, que é o nosso ícone, que é a nossa querida Desi Gonçalves, que você acompanhou como sobrinha, como companheira da arte por mais de 3 décadas, né? Então é muita história para contar. E é claro que a gente vai ter que comprar o livro para poder ver sobre isso, né? E eu estou muito feliz porque ele vai estar saindo agora já do forno. Vamos falar desse livro, da publicação, né, das nossas parceiras, né, da editora Agora é, que é da Claudinha Wildberg, que é uma linda, também talentosíssima. Então, nós estamos aqui com mulheres à frente do seu tempo. Né? Então, eu vou começar falando um pouquinho da Lucy. Por quê? Porque a Dercy em si, eu acho até que ela era tão autêntica, tão maravilhosa, tão à frente do seu tempo. Assim, tem muita história para contar de Dercy que você vai nos contar no livro. Mas ela era muito a verdade, não é, Lucy? Isso? Assim, ela já era tudo, né? Muito, muito. Ela era uma pessoa que não tinha tempo quente com ela. Ela era uma pessoa verdadeira que falava, isso incomodava muita gente. Ela Sim. falava exatamente o que pensava, se ela não gostasse, ela falava, se ela gostasse, ela falava também, entendeu? Então, é uma pessoa que me serviu muito de referência na vida. E a gente, assim, para a nossa convivência, foi muito cheia de altos e baixos, porque eu tenho um gênio muito parecido com o dela. Eu também tenho, porque eu segui, sabe, a régua e compasso que ela me deu na vida. Então, a gente entrava em choque de vez em quando. Aí eu ficava de mal, brigava, daqui a pouco fazia as pazes. E foi um convívio, né? Quer dizer, desde pequena, mas quando eu comecei com a minha carreira artística, como atriz, porque eu comecei igual a minha tia, como Cantando, né? como cantora. Aí, mas o meu sonho era ser atriz, era trabalhar com ela, porque ela era um ídolo para mim, né? Sim.
Aliás, Luci, é verdade que você começou cantando bossa nova com a dupla Ivan Lins, Roberto Talma, é isso mesmo? É, é. A situação foi muito parecida com a história da minha tia. Eu sempre, desde os 3 anos, eu me descobri artista, assistindo minha tia na coxia. Sim, E ela imagino. deu uma piscada de olho para mim, aquilo foi sabe, foi um batismo, sei lá, foi uma coisa. E a partir daí, eu só pensava, só brincava de artista, de representar. Então, quando em 67, eu estava com 16 anos, um rapaz que vinha ser parente do genro da minha tia, né, do marido da minha prima, ele vinha ser primo, e ele começou a me dar uma paquerada, e aí, né, não sabe assim, cantando de noite com violão, ele me escutou cantando, e nós estávamos na casa de campo da minha prima, e Sim. aí ele, você canta bem, eu tenho um conjunto de bossa nova, você não quer cantar, menino? Aquilo juntou o útil com o agradável, Sim. entendeu? Eu louca para subir ao palco, né? E ainda toda empolgadinha com o rapaz, fui eu. Foi a gota d'água para o melhor, né? Para Foi. você poder se E, soltar. e o baixista do conjunto, na época, agora é banda, né? Na época era conjunto. O baixista do conjunto era o Roberto Talma, Sim. que virou aquele fantástico diretor, né? Depois. Mas o Roberto tinha 17 anos, eu tinha 16, o Ó, Roberto tinha 17 anos. E logo depois que. Aí minha tia me deu maior força, me escalou para cantar no programa dela, que era o programa de maior audiência da TV brasileira. Né? Ela ficou toda animada, sabe? E aí, logo depois que eu cantei, o rapaz que era o pianista passou para a faculdade de medicina e largou o conjunto. Aí quem entrou? Um rapaz chamado Ivan Lins. que legal. E ficamos. E o Ivan Lins, o Ivan é um gênio, né? E já era, muito jovem já era. E o Ivan deu uma repaginada assim, no conjunto, sabe? Aí tinha diretor para o show, tinha, sabe, um negócio bem. Mas o meu negócio não era ser cantora. O meu negócio era estar ali do lado daquela pessoa encantada que eu vi aos 3 anos. Aí eu Sim. saí e logo depois eu migrei para o teatro como atriz. E você fez parte muitos anos, é importante dizer isso, da companhia de comédia da Dercy Gonçalves, né? Fiz parte. Muitos, e ela tinha os atores próprios que acompanhava, né? Durante anos, e você era uma delas. E ela, não, e ela tinha assim, ela era muito ciumenta com os atores, entendeu? E comigo, então, era uma coisa. Tudo que eu fiz fora dela, fora, eu fiz porque estava brigada com ela, entendeu? Ah, entendi. Eu tinha que brigar. A última assim, briga que a gente teve que eu saí foi Uhum. quando eu estava fazendo uma novela na Globo e ela estava fazendo 90 anos, eu estava fazendo Por Amor na Globo. Aí ela me chamou, eu estava fazendo a produção, eu fiquei de fazer a produção dos 90 anos. Por Sim. quê? Porque eu disse, titia, eu não posso estar presente, ter esse compromisso do palco, né? Porque eu posso estar um dia gravando e não estar presente, porque eu não era a única produtora, então dava para segurar. Aí ela me queria no palco também. Aí eu chamei uma amiga minha, Simone Nazari, e disse: Simone, apresentei, olha aqui, Simone faz a abertura, todas as cortinas que a gente chama, né? Ela saía, a gente entrava, falava alguma coisa a respeito da vida dela no teatro, coisa e tal. E aí
apresentei a Simone, ela aceitou a Simone, mas disse, não, vocês fazem, vocês duas que compõem melhor. Eu digo, tia, nem sempre eu vou poder. Ah, minha filha, o que que aconteceu? Chegou um dia, por acaso, aqui em Friburgo, no espetáculo daqui, eu vim na sexta-feira porque eu tinha uma gravação justo no sábado. Nunca acontecia de eu estar escalada no sábado. Mas nesse dia, aí eu aprontei toda a produção, tudo bonitinho, e disse, tia, eu não vou poder. Mas você não me avisou. Aí virou sabe, virou Um auê ali. Aí eu saí, fui obrigada, deu briga feia, né? Porque eu também estava atrás. E aí eu saí da companhia, aí Simone ficou sozinha fazendo. Não, e é importante dizer, Luci, que eu acho, né, sobre Desi, eu tenho um movimento em favor de mulheres contra a violência doméstica, e Desi, obviamente, que é minha ídola, meu ícone, né, e eu gosto de falar no presente, como eu já vi que você também utiliza disso, porque ela é eterna mesmo em tudo que fez, e a arte é eterna, né, as pessoas que lidam com isso e deixam um legado, isso fica, então é presente mesmo, né? Então, ela é, né, eu penso que seja assim. Mas ela sempre esteve à frente do seu tempo de uma forma autêntica, quando mulher não tinha voz, né? Ela já era uma voz feminina, inclusive para fazer e defendia o que a gente defende hoje. Ah, a mulher pode estar onde quiser, etc. Mas ela tinha algo que eu admiro muito, porque as mulheres autênticas e intensas, normalmente, elas têm um certo conservadorismo diferenciado. E eu via isso na Desi. Ela não era. Ela falava palavrão, a gente sabe disso, ela é conhecida, inclusive, por isso, reconhecida, mas ela tinha aquela coisa da ética. E eu me identificava bastante, assim, com o que ela dizia, né? E me identifico com ela até hoje, porque ela não era e não valorizava, e eu ouvi você falando sobre isso, e eu acho que você deve ter colocado alguma coisa no livro, que ela era assim, ela não valorizava a promiscuidade. Eu vi isso e é uma coisa assim, justamente as mulheres autênticas e intensas, elas são fortes, mas são de verdade. E muitas que se colocam como santa e não sei o quê, e no fundo não é nada disso. Então, eu acho que esse jeito genuíno dela é que fica para nós como um grande exemplo. Nós mulheres, você também é uma grande mulher, né? Aliás, eu fiz um coquezinho hoje com esse estilo chique. Lógico que não chega perto do seu design de joias, gente. Essa mulher é design de joias e vamos falar sobre isso. Mas eu tentei ficar próximo a você e também o movimento que você fala, não só de Desi, da sua história mesmo em vários segmentos, e vamos falar um pouquinho sobre cada segmento do que você fez. E eu estou certa nessa impressão de Desi? Não, plenamente. Inclusive, aconteceu aqui na minha cidade, eu moro em Friburgo, mais precisamente São Pedro da Serra, um feminicídio duplo em 2019 de duas amigas minhas. Nossa. Esse julgamento foi agora e o júri tirou o dolo de feminicídio e acusou o assassino, o feminicida, apenas como porque ele atiou, ele prendeu as duas amigas minhas no banheiro, a companheira dele e uma amiga dela que estava na casa, encostou o colchão na porta, jogou gasolina, tirou fogo e fugiu com o carro dela. E isso foi culposo, não foi doloso. Aí, aí foi culposo. Ele foi Uhum. acusado de causar incêndio com morte. É. Então, sabe, aí teve um movimento aqui, né? No domingo agora, uma moção de protesto contra esse júri, né? Sim. E aí todo mundo me perguntou se a sua tia fosse viva, ela estaria aqui, Uhum. entendeu? Ela estaria justamente aqui. Nesse momento, ela sairia de casa, viria para cá e estaria encabeçando isso.
porque a minha tia, muito antes de se usar essa palavra feminista, Feminismo, né? né? Ela Sim, já era feminista, ela já trabalha, ela já tinha uma fala feminista. Ela sempre foi a favor da independência da mulher, da independência financeira, sempre foi a favor da descriminalização do aborto, entendeu? Ela sempre foi muito feminista, sem saber nem que existia essa palavra. sim. E Lucy, você falou algo muito interessante, né? E ela tinha exatamente esse comportamento que eu falei um pouco antes. Ela já era uma feminista, mas isso vem muito, Lucy, da dor, né? Ela nunca escondeu as cicatrizes dela, muito pelo contrário, ela utilizava isso como uma vitrine para acordar pessoas, para o despertar, que hoje, né, no feminismo, nós divulgamos e falamos das informações. Ela assumiu e admitiu praticamente um estupro sem saber que estava sendo estuprada. Desi fez isso com elegância e para informar outras mulheres. Ela realmente ela é ela, né? Não tem como falar mais do que ela já era em si. E essa intensidade dela é própria dessas mulheres fortes que sofreram, que venceram suas dores, que ela era e sempre foi uma vencedora. Então, assim, ela passava isso para nós. Tipo, olha, eu sofri, eu vivi isso. E ela até contava uma história, né? Primeiro, deixa eu falar aqui do pessoal que está aqui conosco. Ó, Thalita Minose, uma querida atriz que está vivendo uma mulher forte também no teatro, na peça Oráculo. Mulheres são capazes de tudo e as mulheres fortes causam desconforto, verdade. Hélio Mota, um querido fotógrafo da minha época de modelo, seja bem-vindo sempre. Uma honra tê-lo aqui comigo, meu amigo. George Roberts, aqui o nosso querido, maravilhoso jornalista internacional que está aqui conosco. Paulo Martinelli, nosso diretor também, ator. O Penrose Oficial está aqui conosco, também maravilhoso, falando que eu sou sua amiga divina, que é a nossa querida Lucy. Como sempre, Rose, você conduz muito bem as suas entrevistas. Obrigado, Paulo Martinelli, querido. DJ Português também aqui conosco. Que ótimo que temos mulheres como vocês e como a nossa saudosa Desi Gonçalves. Quem mais aqui? Francis Maia, nosso querido diretor de teatro. Vilma Cabral, Vilma Dias, Luiz de Mor, Carlos Loeffler, enfim, todos aqui conosco, prestigiando essa maravilhosa, aliás, duas mulheres encantadoras, você com a sua trajetória, com a sua carreira, e trazendo para nós um pouco mais de Desi. O comentário que eu ia fazer é que quando ela narrou essa história do estupro, isso ficou bem marcado para mim, ela foi assim, porque tudo dela era humor, né? Então fixava na mente das pessoas essa irreverência que era próprio dela. Então, assim, ela falou, inclusive, que quando ela teve essa cena de estupro, acho que com o primeiro namorado, algo assim, ela estava com uma roupa de saco de arroz, escrito agulhinha, o seu melhor arroz, ou algo como se fosse uma refeição. E aquilo pegou, ficou muito engraçado. Então, assim, ela conseguiu passar algo trágico, criminoso, mas com humor, com a leveza dela para acordar, né, homens e mulheres. Eu queria que você comentasse sobre esse fato em si. Então, eu cito isso no livro, que isso causou um trauma, né, na minha tia. A camisola era arroz de primeira, indústria brasileira. Olha só. Arroz de primeira, arroz agulha, arroz de primeira, indústria brasileira. Eu cito no livro que ela sofreu, para ela foi um estupro. Por quê? Porque ela perdeu a virgindade com o rapaz que a convidou para cantar e que ela fugiu. Não, ela se encantou por ele, mas ela fugiu porque ela se identificou com aquele povo. A minha tia, ela era bilheteira do cinema e ela assistia os filmes, ela comprava os tecidos, fazia a roupa igual a da atriz, ela se maquiava com carvão e papel de seda que ela passava nos lábios, fazia o rouge, né, que agora é o blush. Uhum.
é exatamente igual. As E atrizes. ela era mal vista na cidade porque ela era artista. Porque ela só teve um único namorado e quando ele a beijou, roubou um beijo dela, ela pensou que podia estar grávida. Você vê só a loucura A que falta de informação da época, próprio das mulheres da época, né? minha, minha bisavó, eu sou sobrinha neta da Dercy. A minha bisavó separou do meu bisavô e foi para Niterói e morreu na pandemia da gripe espanhola. E ela ficou com 2 anos quando a minha bisavó se separou. Quem criou a minha tia foi minha avó, que era a irmã mais velha. Mas era uma criança também. Então, eu conto no livro as primeiras orientações que ela pediu sexual para minha avó, sabe? O que estava acontecendo com ela, e minha avó, como criança, assim, não fala nisso, isso não se fala, entendeu? Ela não sabia nada. Então, ela foge e vai encontrar com essa companhia. Ela fugiu a convite do rapaz. E quando ela resolveu com lá a história, porque meu bisavô foi lá, pegou de volta e ela voltou e disse que queria ficar mesmo no teatro, eles foram viver juntos. Ele pensando que ela já era mulher, porque na cidade ela tinha fama de que não era virgem, e ela sem saber o que ia acontecer. Ele agiu com ela, um homem de teatro naquela época, solteiro, ele só lidava com prostituta. Ele agiu com ela como se estivesse lidando com uma prostituta. E ela levou um trauma, nunca mais ela teve relação sexual com esse homem. Sim. Ela ficou vivendo com ele, ela disse, eu dormia com ele saía com outras mulheres, nem me importava, gostava muito dele, mas nunca mais ele me tocou e nem eu quis. Sim. E é um caso muito próprio realmente da geração de mulheres da época, que tinha muito isso, porque ela era à frente do tempo dela, já ficava com aquela coisa de ser mal vista. Isso, olha, até pouco tempo e hoje ainda no interior ainda falamos e temos isso, né, Lucy? Então, a gente está aí falando de poucos anos, de uma certa evolução para que a mulher possa se divorciar quando não quer mais, desde 2010, a votar há pouco tempo, a ter seu CPF há pouquíssimos anos. Então, assim, imagine na época dela, que graças a Deus viveu 101 anos, bem vividos, e inclusive ela entrou para o Guinness Book como uma das atrizes que ficou, acho que 86 anos na arte, não é isso? De carreira artística. Ela tem duas citações no Guinness. Até hoje não apareceu quem ficou 86 anos. Uhum. E a atriz mais antiga a atuar. Ela ainda fez um filme com 101 anos. Não, ela ia fazer, ainda estava com 100 anos. Ela Sim. fez uma participação no Nossa Vida Não Vale um Chevrolet, uma coisa assim. Sim. Com 100 anos. Então, ela tem essas duas citações no Guinness, que é um para mim. Sim, sim, mas é um orgulho. E você fala disso com um brilho nos olhos sempre, com esse orgulho da tia, que é orgulho nosso, né? A gente fala, é o nosso orgulho. De ser sobrinha dela. Sim, Foi uma bênção assim na minha vida. Porque eu sim. costumo dizer, Rose, que minha tia me deu mais régua e compasso na minha vida do que meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eu já era meio rebelde mesmo. A minha tia, ela não tinha falsa moral, entendeu? Ela dizia as coisas e tudo que ela me dizia eu acreditava, porque não tinha aquela coisa do pai. Não, porque, sabe que eu tenho 70 anos, então, na minha juventude, os pais, década de 50, né?
os pais eram todos cheios de, sabe? Pai não errava, sabe? Não tinha nada errado. E ela falava, eu errei, não quero que você erre. Sim. Eu fiz merda, mas você não vai fazer. É, como se ela quisesse, é o que ela fazia de maravilhoso, que era passar a informação, a vivência dela, para que as pessoas não tivessem as pessoas não tivessem os mesmos sofrimentos. E você, sobrinha, querida, ela queria te poupar. E a gente faz isso mesmo, né? As experiências que se tem, não quer que um ente querido passe. Você, a sobrinha que ali do lado dela, a companheira, né? Ela certamente gostaria, queria proteger, como você mesma disse, ela tinha ciúmes e queria sempre que você estivesse fazendo trabalhos com ela, né? Ou seja, você só conseguiu fazer fora quando brigava, né? Enfim, vamos falar mais um pouquinho aqui, ó, tem gente aqui escrevendo, Carlos Loeffler, Desci única, tive a grande honra de fazer Fala Desci em São Paulo e cantei a Marcha do Gago e ela me assistindo, foi um barato, ele é maravilhoso também, tive a honra de tê-lo aqui, um beijo querido, fantástico e reverente, como nossa querida Desci, como você que a representa muito bem, o nosso querido Paulo Martinelli, eu entrevistei essa saudosa atriz Desci, foi uma grande mulher, o pessoal aqui falando, nosso querido Wilton Norton, a dupla sertaneja lá do Rio Grande do Sul, aqui conosco, prestigiando, nosso querido George Roberts, que live maravilhosa, olha, vindo de você, vale em dobro, hein, George? Dolores Rio, nossa querida atriz também, aqui prestigiando Lucy Freitas, Silvânia Geralda, querida, um beijo para você. E tem aqui a Simone, que eu acho que ela é de Santa Madalena, que ela já colocou aqui, ó, Madalena sempre retrógrada, que é a cidade, né, de Desci, que você morou um tempo lá também, não é, Lucy? Morei. Eu fui a primeira diretora do museu da minha tia, né? Eu fui a primeira que oficialmente fui diretora. Eu fui convidada por um prefeito que não era de lá, era carioca. Sim. Quando minha tia resolveu fazer aquele mausoléu, que é a morada dela Ficou agora, famoso. ela fez aquilo, ela queria fazer aquilo para que servisse de ponto turístico de Madalena, porque ela era muito grata a Madalena ter expulsado ela de lá. Se aquelas famílias não tivessem me expulsado, praticamente me expulsado de lá, eu não seria quem sou, né? Então, eu só queria agradecer ao destino, essa situação toda, porque eu sou Dercy Gonçalves graças àquele pessoal, entendeu? E ela era muito apaixonada. E aí, quando ela quis, meu marido trabalhava com projeto de decoração e tudo, então ela chamou meu marido para administrar essa obra. E nós fomos para lá, ele tirou férias do trabalho, e nós fomos para lá para começar essa obra lá, ele administrando tudo, não sei o quê. Inclusive, o projeto é do Roberto Cardinelli, um amigo dele, projetista, que trabalhava com ele e deu o projeto. A pirâmide, ela está plotada nas mesmas dimensões e posição das pirâmides do Egito. Entendeu? E ela acreditava nessa energia, né, Lucy? Importante falar. Então, aí, quando esse prefeito, o Gerdau Signorelli, soube que eu era atriz e coisa e tal, sobrinha dela, ele me convidou para abrir um curso pela prefeitura, um curso de teatro, porque como eu sou historiadora, né, eu sou professora de história, e eu podia dar aula, né? Então, aí eu convenci o meu marido, que estava trabalhando com projeto de decoração, mas também era historiador. Aí e foi na época do Collor que ele tirou o dinheiro de todo mundo, né? E estava muito ruim a situação de obras, dessas coisas. Aí eu disse, é a hora. Vamos lá. Meu marido dava a parte didática do curso e eu dava aula de interpretação. Fiquei lá 2 anos e meio, morando lá. Mas muito... eu não sei a Simone qual é. A Simone Nazar, ela escreveu aqui, ó, Simone Nazar. Não sou de Madalena, mas tive a honra de trabalhar com Desci. Ela esclareceu aqui. Foi Simone que eu convidei na história que eu contei anterior, quando eu briguei com ela. Foi a Simone.
Hum, E eu queria dar um beijão para o Loeffler, porque ele é uma pessoa incrível. ele é. Loeffler é um irmão, né? A gente, nessa época que eu que convidei ele para participar, minha tia não conhecia, porque não sabia que ele era neto do Oscarito. Aí chegou, Isso. ela ficou encantada, porque ele é o próprio avô, né? Quando ele interpreta Sim. o próprio Não, e avô. ele colocou aqui para você. Eu fui na casa dela na época da biografia do meu avô e fiquei babando assistindo ela falar dele, do meu avô Oscarito. Não, Ele eles eram muito amigos, muito amigos. O Oscarito e a Margot Louro não só ia na casa de minha tia, na casa de meu pai, na minha casa. Eu era louca pela Margot Louro, aqueles olhos maravilhosos, parecidos com os seus. Obrigada. Não, assim, eu ficava assim, babando a Margot Louro. Ah, que linda. Olha, ele está aqui falando que você, inclusive, imita muito bem a tia Desi, que você é uma atriz maravilhosa. E o Carlos Loeffler realmente tem. Vindo dele, vale também em dobro, né, Lucy? Porque ele tem toda essa irreverência, essa experiência, e também, tanto quanto você, entende muito da parte de arte, né, de história. Ele é realmente essa enciclopédia ambulante também. Imagino vocês dois juntos, né? Estou aqui imaginando. E assim, é importante falar da Lucy Freitas, também atriz, cantora, falou agora historiadora, professora. Gente, é tanto segmento, né? Você começou como cantora, foi para atriz de TV, fez novela, né? Fez teatro, foi diretora, né? Então tem muito trabalho para falar. E ainda ajudou na produção, é importantíssimo falar sobre isso. E assim, da microsérie, por que a gente fala microsérie? Porque foram, acho que só 8 capítulos, salvo engano. E assim, para falar de. Foram muitos poucos, né, capítulos para falar de um ícone. Eu imagino que a grade tenha ficado apertada, mas você contribuiu, né? A Maria Adelaide Amaral que escreveu a época, e você contribuiu com as atrizes, né? Que foi Heloísa Perissé e Fafi Siqueira, ali na criação da personagem, nas informações que você podia ali naquela época passar. Como que foi essa experiência também? Você é atriz, diretora ali e ainda sobrinha, né? Essa questão emocional envolvida nessa homenagem para sua tia. Eu fiquei muito emocionada, porque na época, eu fazia joia para a TV Globo, porque quando eu me afastei, quando eu fui morar para o interior, eu me afastei do palco, entendeu? Aí eu Sim, disse, eu tenho que fazer alguma coisa de arte, porque é, eu sou uma funcionária da arte, entendeu? Então eu tenho que fazer. Aí eu lembrei que eu sempre criei as minhas joias. Eu sempre criei, eu não sou orives, mas eu desenhava lá com o meu jeitinho e mandava fazer, ficava legal. E aí, quando eu resolvi, digo, não, agora vou morar no interior, coisa e tal, aí abri um ateliê e me lembrei que eu fiz 2 novelas, 2 minisséries, um humorístico na Globo. Eu conhecia muita gente lá dentro, sim. figurino, e cheguei lá, olha, tô fazendo joia, Ah, entendeu? mas é isso. A vida é se reinventar, né? Saí como atriz e entrei como vendedora de joia. Enfim, aí eu já nem sei o que eu estava mais falando. Falando da produção, que eu acho que você fez as joias da produção também, né? Nessa época que começou o Buchiche, todo mundo sabia que eu era sobrinha, né? Todo mundo não, algumas, porque na Globo eu ficava muito quietinha, sabe? Não, não falava, porque muitas vezes eu fui prejudicada por ser sobrinha da Dercy Gonçalves. É aquele estigma de quem coitada da Maria Rita, que sofre porque tem a voz igual a da mãe, Sim, entendeu? O que a gente sim. vai fazer? Então, a sobrinha quer seguir a carreira da tia. Eu sempre, quando trabalhei com minha tia em televisão, eu tive que provar que eu era atriz. Porque eu sempre comecei assim, engatinhando lá embaixo. Sim. Entendeu? Porque minha tia não pedia nada para mim. Ela,
quando ela podia, ela impunha. Por exemplo, eu outro dia estava vendo um negócio aí no Google, aí viu uma terça nobre, Cocó My Darling, que eu trabalhei. E aí eu fui ver o elenco. Tá todo mundo listado lá no Google, menos eu. E eu fazia assim um papel de filha dela, menos eu e Carlos Braga, que fomos impostos por ela. Por que fomos impostos? Porque nós já tínhamos feito essa peça no teatro, entendeu? Mas voltando às Vacas Frias, eu fiquei muito emocionada porque aí, de repente, eu vi nas gaiolas do guarda-roupa o nome da minha avó, sabe? O nome do meu tio, da minha tia. Aí, você sabe, começa a reviver tudo. E a Lolô, a Fafi não. A Fafi eu não tive interferência nenhuma, mas a Lolô me pediu para eu dar um suporte, porque ela fazia muito a parte da Dercy Dolores, da Dercy fora do palco. Sim. E a Fafi fez mais as A cenas do Dercy. palco, entendeu? E então ela queria saber como era a Dercy. E eu passei para ela, e ela me emocionou, tanto que eu me emociono quando vejo, quando falo nisso. Eu, quando eu vi o trabalho pronto, eu vi a minha tia, porque detalhes, sabe, detalhes mínimos ela pegou. E quem conheceu Dercy, como a Simone, que conhece bem, ela ficou encantada, entendeu? E dei assessoria para cenografia, que eles não sabiam, eles viam foto, da onde é isso aqui? Por que Dercy de verdade tinha dois cenários? Tinha um cenário aqui, esse era de Dercy de verdade, mas esse aqui é de quê? Eu digo, é de Dercy de verdade. Mas dois cenários diferentes, digo, um do Rio e outro de São Paulo, ela fazia 2 programas. Entendeu? Sim. Então, aí, nem o Boni lembrou disso. Nem o Boni lembrou disso. Eu digo, mas eu sou fã. Entendeu? É. Fã. Fã, sangue, tudo ali, né? E companheira, você ficou na companhia dela, de teatro, e em conjunto com ela, como você falou, nos bastidores, na coxinha, por quase 40 anos, não é isso? Trabalhando foram 36 anos. Uhum. E a vida inteira E a no vida inteira como sobrinho e fã, né? Isso teatro. aí. Desde pequenininha eu assistia escondidinha. Sim, eu imagino, porque é um peso no sentido de, olha, né, minha tia descia, aquilo que você falou de estar sempre tendo que provar, isso acompanha, né, os filhos dos grandes artistas, sobrinhos e etc. A gente sabe que é assim mesmo, acaba tendo mais dificuldade do que uma pessoa normal, sem parentesco, né? A gente sabe que é realmente assim. E ainda assim você tinha aquele ícone, né? Como era referência para você. A Dolores, né? Primeiro, por que ela não utilizou? Você sabe a época, por que ela não utilizou, talvez pela sonoridade, o nome Dolores? Deram a ela ou foi ela que escolheu Desci? Dolores Gonçalves Costa, ela nasceu e ela escolheu Desci. Não, ela mudou de nome porque era normal. Na Hum, época, as atrizes mudavam de nome, na época dela, pseudônimo, né? 1920, isso, 1920 e pouco, porque era assim um motivo de morte para a família se uma mulher. Era uma vergonha, né? Entre aspas, né? Que alguém se. Então, ela, para não ficar Dolores, ela mudou. E ela não queria Dercy, ela queria Darcy, por Hum, causa da Darcy Vargas. Aí entendi. a dona da companhia disse assim: olha, não é de bom tom, porque a primeira dama, na época, o Vargas estava na. Quando ela mudou de nome, o Vargas estava já era presidente. E aí ela disse: você botar o nome da primeira dama, eles podem se sentir, né, insultados. Sim. E aí
a dona da companhia, a Maria, que deu a sugestão para ela. Não bota Dercy, bota Darcy, bota Dercy. E Dercy, eu acho que é melhor. É, soa, talvez porque já a conhecemos e parece que soa com a irreverência dela, né? Darcy talvez fosse um pouco mais conservador e Dercy não, Dercy pode tudo. E isso é o mais interessante da carreira dessa mulher icônica aí para nós e que faz parte das nossas vidas. Olha, o Carlos Loeffler colocou a última peça que meu avô Oscarito fez foi com a Dercy, Cocó My Darling, em 68, e ela deu muita força para que ele não parasse, porque ele já estava ali querendo parar. Né? Essas histórias de dois ícones, na realidade, né? E vocês aí com essa força de carregar essas histórias, é muito fascinante isso, né, Lucy? E me fala, você aí das suas inúmeras profissões e segmentos, já falamos de alguns, né? Quando você fez a novela, por exemplo, Cavalo Amarelo, que eu acho que foi Band, salvo engano, né? Band. Você carregou esse estigma também, como deve ter sido a vida toda, mas foi também uma quebra de paradigmas, né? Tipo, eu tô fazendo a minha própria carreira, mas tenho como referência a minha tia. Foi o Cavalo Amarelo, né? Ela foi chamada, nós estávamos em cartaz no Rio, com Dercy Bocu, e aí ela fechou o contrato. Quando ela fechou o contrato, aí ela transferiu a temporada para São Paulo, porque ia ficar em São Paulo. Aí eu falei para ela, tia, pô, não dá para você me. Eu nunca tinha feito televisão, não dá para você me apresentar. Ela disse, apresentar eu apresento, pedir eu não peço. Você sabe de nada a ninguém. Eu digo, não, é só me apresentar, deixa que eu. Né? Aí ela me levou e me apresentou ao Avancini. E o Avancini virou para mim e falou, tudo bem, me deu um texto e disse assim, você decora esse texto e amanhã vem aqui fazer o teste. Eu nunca tinha visto televisão, né? Então eu peguei, era um bifezinho, né? De uma novela, que eu não me lembro qual era, e aí eu decorei aquilo, cheguei lá como se fosse teatro. Uhum. Tem uma interpretação de teatro. Aí ele, para. Aí eu digo, me danei. Sim, vou dizer uma coisa para você. Você nunca fez televisão. Então, eu vou dizer para você o seguinte: a televisão é a arte de não representar. Então, é isso que eu quero de você, só a sua emoção. Aí eu parei, eu tipo assim, quase que tem que ser agora. Aí disse assim, Posso pensar para amanhã? aí disse assim, vai ali. Aí eu fui na varanda, assim, aí respirei e fiquei. Disse assim, quando você estiver pronta, aí eu respirei, soltei bem a musculatura e fiquei. Aí falei. Aí quando eu comecei a falar, eu vi que ele usava umas coisas chamadas safari, que era de manga curta. Eu vi Uhum. que ele se arrepiou, sabe? Aí aí eu tomei mais, né? Mais Mais fôlego ainda, mais aí fôlego. acabou o texto, ele pegou e falou assim: olha, o elenco dessa novela está fechado. Eu não posso pedir mais um personagem. Mas é o seguinte, eu me comprometo com você de a próxima novela você vai ter um contrato. E se por acaso nessa novela aparecer uma personagem compatível com a sua idade, com o seu físico, ela será sua. Aí eu, tudo bem. Aí fiquei lá com minha tia e tudo, ia nas gravações todo dia com ela, para absorver, entendeu? O que era, né? Ioná, eu via Ioná, porque a novela era um negócio parecido com ela. Ela tinha uma casa de espetáculo e a sobrinha dela
era atriz, era a estrela da história, que era Ioná. E aí apareceu uma personagem no meio da novela, né, a Sueli, que era, eu tinha 28 anos, mas a menina tinha 18, mas eu parecia ter 18 anos, aí eu entrei e fiz. Aí, a segunda novela, por acaso, foi a continuação do Cavalo Amarelo, foi Dulcinea Vai à Guerra. Uhum. E aí eu entrei na novela. E uma personagem já mais forte para você. Uma personagem melhor, eu fazia uma advogada dela e coisa e tal. E foi assim, né, que eu fiz as duas primeiras novelas. Você fez duas outras na Globo, que foi Deus nos acuda, que tinha descido também, né? E Por Amor, é isso? Deus nos acuda, ela chegou lá com a minha foto e disse assim, essa aqui é a minha sobrinha, eu quero que você ponha ela para o Mário Wilson. Eu quero que você ponha ela, que ela é muito boa, muito... aí ela tá, entendeu? Ela estava em condição, né, de pedir. Aí eu entrei no elenco de apoio, fazendo uma das prostitutas de um cabaré que tinha, que a Luiz Cardoso fazia uma das prostitutas e coisa e tal, com Jorginho, e foi tudo legal também, um personagem pequeno, mas que passou a novela inteira. Agora, sim, já no Por Amor, que foi a segunda novela que eu fiz lá, aí minha tia não teve nada a ver. Foi o Paulo Biratã que escolheu lá, e aí eu entrei fazendo A Saudade. E foi assim, no SBT também eu fiz duas novelas, por conta de um diretor que foi meu diretor na Record, e que me indicou. E aí eu fiz um seriado que ele dirigia, A Pensão da Inocência, o Benjamin Catan, lá de São Paulo, saudoso. E aí me chamaram para fazer duas novelas, A Força do Amor e Sombras do Passado. Isso tudo que eu fiz foi brigada com titia. Senão ela não ia deixar por controle, né? Controle. Uma briga, entendeu? Você queria fazer algo fora, tinha que brigar com ela, era assim, né? Eu precisava fazer outras coisas, né? Eu precisava. E principalmente depois de 80, que ela passou a fazer esse espetáculo solo, que só tinha essas cortinas, né? Que não era personagem, e eu precisava fazer personagem. Aí eu saía, arranjava uma coisa para fazer, então eu falava para ela e dava uma briga danada. Aí saía e fazia. Depois ela até me ajudava, sabe? Sim, mas no primeiro momento... Nunca me assistiu. Olha que danado. Só as novelas. Aí chegava nas novelas, elas assim, você me imita. Aí eu disse assim para ela, eu digo, tia, eu nem cômica sou. Aliás, o Loeffler falou, ela imita bem. Menina, eu tenho muito pudor de... minha tia, eu escrevi um texto a partir do... Eu não sei se você sabe, né? A partir do livro, eu tirei e fiz um texto. Não fiz nem para mim. Eu fiz ou para Lolo fazer, ou para Fafi. É um espetáculo solo. Só que todo mundo começou. Lucia, quem tem que fazer isso é você. Quem tem que fazer... Bom, encurtando a história, uma amiga minha, Laura Arantes, que é atriz, uma grande atriz mineira, hoje ela mora 18 anos em Londres. E eu com esse pudor de fazer, eu digo, eu não sou capaz. Eu tinha, por causa do estigma, imagina, a tia morreu, agora quer virar tia agora, entendeu? Então, sim. Mas foi um sucesso que eu já sei, lá em Londres, em 2019, não foi que você fez? Um pouco antes da pandemia?
Aí eu me empolguei para fazer no Brasil, tive logo o Juninho Batista, que é um produtor que foi produtor da minha tia, não, nós temos que fazer, e agora a Cláudia Wilderberg entrou na jogada e agora eu vou fazer. Agora, não dá para imitar a Dercy. Sim, sim. Não dá para imitar a Dercy. Eu interpreto Dercy, aí todo mundo, você parece muito. E a titia falando sério, ela era engraçada. Tem todo, e também um comportamento imitativo, involuntário, eu devo ter, porque ela era meu ídolo. Sim. Então, fica no inconsciente, né, Luci? Fica no inconsciente essa admiração. Se você, eu estou aqui vendo o meu rosto no vídeo. Se por acaso você disser assim, faz alguma coisa de Dercy, eu estou me vendo, eu não faço. Sei. Não consigo, não sai. Ou acontece ou não acontece, entendeu? Então, não é bem uma imitação, é uma interpretação. A inspiração. Se você estiver no palco, vem aquela inspiração e você consegue... Acho que é meio por aí. A Dercy sempre foi, né, deixa isso conosco, a sua irreverência, né? Seja quando ela saiu, que é mais também uma situação que ficou super falada à época, que ela saiu no Carnaval, acho que Unidos da Viradouro, acho que 91, salvo engano, com os seios de fora, uma senhora já de quase 90 anos, imagina a época, e isso deu aí tudo que Dercy sempre também gostou. Você menciona isso no livro, esse fato? Como que é? De Niterói, a escola, né? Como que você fala sobre isso? Sobre essa irreverência marcante? Rapidamente, porque isso já foi muito falado em prosa e verso, né? E eu conto o porquê dela sair com o seio de fora. Minha tia sofreu um acidente, né? Ela sofreu um acidente e quebrou a bacia nessa época, um mês antes do carnaval, e fez uma cirurgia. E a roupa que ela tinha experimentado? Ela não experimentou, porque ela estava no hospital. Ah, sim, estava com a mala. E aí eles só tirou medidas antes da história lá do acidente, e ela perdeu peso e não experimentou. Chegou, vestiu a roupa. Nós nos vestimos lá na avenida. Aí a roupa era um tomara que cai, o negócio caía, ia caindo aquele bojo, assim, ia caindo. Aí ela disse assim, o que eu faço? Não tem nada. Nós tentamos pedir alfinete, não tinha ninguém com alfinete, a gente se vestiu num cenário, parece da TV Manchete, o camarote da Manchete, não sei o que, era o bar da Manchete, não sei o que. A gente se vestiu atrás do balcão ali. Então, aí o negócio aí ela pensou assim, eu faço a roupa não me faz. Então, já que é para mostrar, eu vou... Aí ela riu. E ficou ali a irreverência de Dercy, que era a marca dela, né? Então, ela ficou muito emocionada com coisa, mas não foi uma coisa proposital. Ela era um tomara que caia. Já que era para ficar caindo, ela já falou, bom, vou com isso já assim e pronto. E foi o ponto alto. O assunto do carnaval, né? A gente se lembra muito bem. E assim, e um ponto favorável pela irreverência, pela coragem, e até para a mulher, né? Hoje que a gente fala da melhor idade, imagine ver uma outra mulher desfilando com tamanha audácia dessa forma, né? A valorização do feminino. Né? Sim. Claro. E eu achei muito lindo, achei muito bonito. Sim. E aconteceu uma coisa tão engraçada. Logo depois, no Rock in Rio, no ano seguinte, os Titãs eles tinham mania de acabar no fim do show deles, né? Eles viravam de costas e arriavam as calças, mostravam a bunda para o... E eu estava vendo aquele negócio e falei assim... Você viu, tia? Ai, que coisa! Porque eu achei assim uma falta de respeito, não pela bunda, mas como é que agradece? Eu estava esperando, né, esse agradecimento. Né?
Aí eu disse assim, poxa vida. Aí ela disse assim, deixa de ser cretina, Lucizinha, para não chamar ela de Lucizinha. Deixa de ser cretina, Lucizinha. Quando eu botei os peitos de fora, você disse que era a mãe do mundo, os seios da mãe do mundo. Agora, porque são os titãs, você tá, a bunda dos titãs, você está achando ter uma Viu? mulher de 80 entendeu? Sabe? Falando isso. Sim. Meu Deus do céu, É uma lição, uma uma, lição. uma carola ali, né? Depois fiquei com uma Sim. vergonha alheia. Exatamente. E Luci, vamos falar agora do livro, óbvio, né? Porque falando de Luci, de Dercy, tem que falar do livro que está aí para ser publicado agora nesse mês de janeiro, mas já vai em venda prévia, né? Minha Tia Dercy. O próprio nome diz, claro, as memórias dessa sobrinha, fã, né? E admiradora desse ícone Dercy. A capa tá lindíssima, né? A gente não pode deixar de mencionar desse artista plástico maravilhoso. Queria que você falasse como aconteceu isso também. E É, da nossa querida editora, agora da querida Cláudia Wildenberg também. E falar um pouquinho do que você pode pontuar, dar uma pimentadinha aí para o pessoal querer mais ainda, né? As pessoas quererem ter mais acesso à informação de Desi fora, porque a gente conhece muito isso da Desi nos palcos, na televisão, né? E eu imagino que você tenha colocado ali coisas nunca antes divulgadas, né? Em outros cenários, em outras situações de homenagens, né? eu procurei não repetir a biografia, né? Eu procurei colocar fatos que ela não deve ter achado relevante, outros por um certo pudor, porque Uhum. eu conto, minha tia era uma pessoa muito generosa, ela ajudava muita gente, ela tinha atitudes, sabe, muito bonitas em relação com doença, com pessoas doentes, ou com as pessoas que estão precisando de alguma coisa, precisando de dinheiro. Ela sempre, e sempre isso foi muito quietinha, nunca falou. Inclusive, teve casos que eu sabia e outros que eu vim saber posteriormente, entendeu? E o, então eu procurei botar alguns casos muito engraçados, né? Porque minha tia Séria era muito engraçada. Ela poderia falar sério e todos nós É, ríamos, e até hoje, né? Ela colocam-se vídeos, etc., dela falando, virando memes, e ela diz, eu quero ser feliz, e aquele estilo dela irreverente que continua a fazer parte. Sabe? ela até brigando, era engraçado, o jeitão dela, né? De fazer as coisas. Então, alguns deles eu até botei no texto que, se Deus quiser, eu estreio talvez esse ano, no máximo o outro. Esse ano é complicado, né? Ano de eleição, mas se der, eu estou aí. Eu falei para os produtores, meninos, eu estou caminhando a passos largos para 71 esse ano, entendeu? Quero lançar isso aí com uma noite de Eu não moda. tenho Dercy Gonçalves, não, sou só sobrinha neta. Eu já vi a bandeirada de chegada. Eu já estou na reta, né? Então temos que agilizar. E alguns desses casos eu conto um caso na peça que foi eu estava trabalhando com ela em 1978. Nós estávamos em cartaz no Rio de Janeiro, no Teatro Princesa Isabel. E minha tia assinou contrato de março a agosto. Aí ela esqueceu que tinha Copa do Mundo e o Brasil estava tentando o tetra, né? Não, Aí, quando chegou em junho, minha filha, o Brasil entrou em campo e o público saiu da plateia. Era um tal, nós éramos um elenco grande, né? Estávamos fazendo a Dercy Biônica, uma coisa dercicodélica. Era uma peça de um estrangeiro, eu agora não estou lembrada. E éramos 6 pessoas no elenco.
E aí aquilo era um horror. A gente entrava e não tinha público, cancelava o espetáculo, cancelava. Aí um dia, uma terça-feira, que na época a gente fazia de terça a domingo, né? Agora que mudou muito, né? Fazem 3 dias, uma peça de É. terça, sei que, a outra sexta, sábado, domingo. Não, nessa época era terça, domingo. Aí eu chego, a titia chegava no teatro 2 da tarde. Eu chegava às 6, espetáculo às 9, mas sempre cheguei muito cedo. Aí, quando eu cheguei, eu vi uma montanha assim, na caixa do teatro, pelo corredor, uma montanha de folha, pétala de flor. Quando eu cheguei no meu camarim também, aí eu olhei aquilo e digo, meu Deus, minha tia não está mais na fase macumbeira, né? Não, que é isso? Aí fui no camarim dela. Tia, quando eu entrei no camarim dela, o camarim dela parecia uma floresta. Aí tinha muito mais do que tinha no meu camarim. Tia, que houve? Ah, minha filha, ela contou. Ela contando sério. Mas eu só não ria porque ela estava tão séria, tão convicta que ela tinha feito. Ela foi num macumbeiro, né? Então, ela contando aquilo, que ela foi no macumbeiro, Lucizinha. Ele era uma maravilha, um homem enorme, todo paramentado, com uma túnica branca, uma capa de pai. Viado, ele era viado, mas que viado, um senhor viado. Olha, menina, Ela aí, falava assim mesmo. aí contou a história toda e contou. Menina, eu, séria assim, engolindo, porque não podia rir, porque ela contava sério as historinhas, Acreditando mesmo, ela estava gritando e tudo. E, e aí eu conto essa história na no livro. essa e no livro, Uhum. né? Assim como conto a fase dela. Ela deixou esse negócio de estar recebendo santo e fazendo sessão espírita, porque ela fazia umas sessões espíritas na casa dela, virou uma época, eu morava com ela, toda segunda-feira, mas ia muita gente para se consultar lá. Era ela, minha tia Luci, porque ela me chama de Lucizinha, porque minha tia, irmã do meu pai, era Luci. Luci, é, a Bela, uma amiga dela, e uma outra. Então, elas fizeram as 4 cabeças de força e tinha sessão espírita, toda segunda-feira na casa dela. Ia muita gente. E ela recebia santo e tudo. Aí o Oscarito estava doente, já estava com câncer, não sei o quê. E eu sei que ela foi fazer um trabalho para o Oscarito no cemitério, fazer uma oferenda para o Oscarito no cemitério. E tudo que ela levou, que botou dentro de um alguidar, eles botaram assim num lugar para poder fazer o cenário ali para despachar aquilo. Quando eles foram procurar, cadê? Não tinha alguidar, não tinha as coisas, não tinha nada. Sumiu de noite no cemitério. Aí ela passou a ter medo. Ela disse assim: eu vou parar com isso porque eu estou mexendo com coisas que eu não conheço, que eu desconheço. Não que ela achasse que ela estava enganando ninguém, mas ela não tinha não tinha. Ela não tinha o conhecimento, né, total para E fazer. Né? ela era consciente do que fazia, ela achou que ela era mesmo, era ela mesmo, e então ela disse: não, agora eu parei com isso. Parei porque o negócio ficou feio, entendeu? Então, eu conto essa fase é muito engraçada, porque ao final de cada sessão espírita lá, na casa dela, ela morava num apartamento, num triplex em Copacabana, que tinha assim uma sala de 100 e poucos metros quadrados. Né? Então ficava aquilo cheio de gente, depois era um jantar para 20,
Talheres depois, e eles comentando com muita fé naquilo que estavam fazendo, entendeu? Sim. Mas Não, e é uma parte muito interessante. A Simone Nassar está falando aqui que as histórias de Macumba eram as melhores. O Carlos Loffer disse que ela contou essa história e que o avô dele na época estava com problema da garganta, nessa época é, que você falou. Olha, ele disse, meu avô estava cheio de paranoia, ele estava cheio de paranoia e pediu a Desi para resolver essa parada. Imagina os dois, né, foram, ícones, nessa vibração aí para resolver o assunto. Assim, é uma responsabilidade, né, Lucy, passar isso em um livro. Eu fico imaginando você para poder falar esses detalhes, como você convivia com ela. Ela na convivência, sempre ouvi falar que ela era, como você colocou, muito humana, muito caridosa. No dia a dia, cotidiano, com você, sobrinha, ela também se revestia daquele jeito de si, ou ela era um pouco mais contida, ou era aquilo mesmo? No não, dia a dia com você. ela era séria. Uhum, A idade dela que era engraçada, entendeu? entendi. E às vezes ela estava falando um negócio sério, eu morria de rir, aí ela acabava rindo também. Ela, por exemplo, ela não gostava de palavrão. Não que ela não falasse fora do palco, ela falava muito palavrão. Mas ela dizia assim, palavrão, a palavra ela já é pesada por si. Sim, E vocês não sabem falar palavrão. Eu falo palavrão como a criança fala. A criança fala para divertir as pessoas, para as pessoas rirem. sim. Então, ela não joga nenhuma intenção, ela fala. Aí eu digo, Entendi. É aquela coisa da criança inocente que realmente tem o propósito do riso, do humor. E ela viu que isso, de alguma forma, lá atrás, deu a ela essa referência, né? ela pegou essa história assim, como a criança fazia, porque o jeitão dela, se você vir a interpretação dela, é muito criança. Ela contando os casos, é muito menina, entendeu? Ela fala com muita inocência as coisas. E todo mundo dizia, ela não gosta de competição com ela, não sei o que. Olha, eu vi, e a mim mesma, ela deu muito pulo do gato. Ela via por exemplo, eu quando comecei no teatro com ela, eu fazia a filha dela, meu personagem era muito grande. Eu substituía na Rosa, gente. Olha só, nunca tinha entrado, substituía na Rosa, mas eu passei por um teste brabeira mesmo, porque o diretor era o Fred Kliman, que era um diretor paulista muito rigoroso, e o João Albano deve estar vivo aí, um diretor de São Paulo, era assistente, e eles fizeram um teste comigo, para ver se, porque ela não queria se meter, entendeu? Para ver se eu era capaz de segurar um personagem que a Ana Rosa fez. E foi aí que eles aprovaram e eu fui fazer. Mas quando eu comecei a tomar assim, confiança, ela falava um caco e eu botava outro. Entendeu? Isso Aí ela falava para mim, ela não achava ruim de eu botar caco de ninguém, se funcionasse. Então, cansei de ver ela dando a intenção com que a pessoa falasse aquilo. Fala dessa forma que você vai tirar gargalhada. Ela dava a dica até para ser uma escada para a pessoa ter o riso, né? Interessante isso. É uma humildade artística, nós sabemos disso, né, Lucy? E ela não tinha. Eu digo isso no livro. Agora, a proposta de quem ia trabalhar com ela sempre soube. Ela só fazia espetáculo para ela brilhar. Sim. Entendeu? Então, se você conseguisse brilhar também, ela não incomodava, mas o espetáculo dela, as outras personagens, eram mero enfeite na realidade, entendeu? Porque ninguém conseguia. Olha, ninguém. Eu vivia do lado dela, as pessoas não me olhavam.
Eu observava, chegava uma pessoa e Dercy, eu estava do lado, era incapaz de falar boa tarde, entendeu? Por conta disso, de ver que pelo carisma dela era muito grande. Sim. Agora, ela não era nem um pouco uma pessoa arrogante de não deixar o outro tirar partido. Não, eu conto um caso semelhante no livro. Sim. E Lucia, assim, temos, obviamente, como tanto quanto a Globo, até o Matheus Lumière colocou aí, se você tinha gostado, eu imagino que sim, mas para contar a história de uma mulher ícone que viveu 101 anos, em alguns capítulos, eles fizeram, assim, acho que o que foi possível, né, nessa microsérie, imagino eu. Eu não gostei, não. Não gostei, porque não dá, sabe? Eu, Não eu dá para dar fundamentação ideal, né? eu agradeço muito porque fizeram, sabe? Uma Claro. homenagem, fizeram falar de Dercy, entendeu? Mas, sabe, Dalva e Erivelto, que eram dois personagens, né? Fizeram em 8 capítulos, eu já achei um absurdo. Em 4 capítulos, 4 vezes 4, 16, 160 minutos para contar uma mulher de 101 anos, praticamente, né, Luci? Contar essa história desse ícone com toda a irreverência que ela nos ensina todos os dias. Eu sei que essa minissérie nós temos que agradecer a Heloísa Perricer. Lolo é que, sabe, Que botou o pau, buscou isso. tá querendo isso. Uhum. Aí foi atrás de Maria Adelaide Amaral. Aí Maria Adelaide Amaral estava, como é que se diz? Comprometida com a Fafi, porque Fafi a minha tia tinha autorizado ela fazer uma peça sobre Dercy, né? Ela interpretar Dercy, estava tudo certo. Aí a Maria Adelaide sugeriu, disse assim, olha, eu tenho... se saísse a minissérie, ia estragar um pouco a peça, né, sobre Dercy. Então, elas juntaram o útil ao agradável, dividiram a minissérie, a Dercy, em 2 personagens, Fafi e Heloísa. Sim. E, Luci, bom, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está entrando. Café com Poemas aqui, boa noite. Vilma Dias colocou linda a união de vocês duas, você e sua tia. Boa noite, Café com Poemas, seja bem-vindo sempre. Estava sentindo falta de vocês. Os fãs aqui de Bavine, aqui também correspondendo e prestigiando nossa querida Luci. A Eliane Fux também passou para dar um beijo. Emerson também Silva. Enfim, muita gente prestigiando, querendo fazer perguntas e falando. Claro que a gente tem que encerrar. A Descia, a Vilba Cabral colocou. Eu quero que você finalize. Primeiro te agradecer, porque eu quero deixar gravada a live. E assim, tem muita história para contar. O livro, eu imagino que seja mais do que uma homenagem, um jeito que você revive todas essas memórias com muito glamour, com muita paixão e muito amor. Né? Aqui também o doutor Fabrício Notari aqui falando da UTI da mente, saudosa Dercy, maravilhosa também, ele é psicanalista, está sempre aqui conosco. Então, muita gente prestigiando e vendo todos os ângulos de Dercy, né? Que é única e sempre será. O que você acha, para finalizar, Luci, que ela diria sobre o seu livro, no jeito mais irreverente de Dercy? Tipo, Luci, o que ela comentaria sobre Luci agora, sobre o livro, sobre isso? Qual você acha que seria o orgulho dela, do estilo dela? Ela diria, né, assim para mim, puta que pariu, mas tu me conhece. Ah, que lindo, que graça. Realmente, Porque isso ela eu não tenho dúvida. ela dizia assim, Lucizinha, em 1956 eu fiz o quê, hein? Eu dizia peça tal. Aí ela dizia, porra, mas você sabe tudo. Eu digo, tia, eu babo você há muito tempo. Né? Sim. Então eu E sabia. isso é maior que tudo, não é, Lucia? É maior do que o sangue, do que ser sobrinha.
né? Aliás, assim, até para esclarecer, gente, eu não ia terminar a live sem falar. Desse tem também uma filha, que é sua prima. Vocês se dão super bem. Eu recebi muitas perguntas em relação a isso, né? Pelo destaque, por esse glamour de Lucy falar da tia. A Decimar, que é até uma mistura, né? De Deci com Ademar, que são os pais, né? Ela também tem um convívio ótimo com você e valoriza essa homenagem e essas memórias. Eu queria também deixar isso aqui destacado para as pessoas não ficarem achando muitas perguntas sobre isso, imagine. Não, minha prima, quem criou a minha prima dos 3 aos 15 anos foi minha avó, né? A mais velha que criou a titia também. E então a nossa relação sempre foi muito estreita. Foi, sabe, a mesma avó e Sim. sempre a gente juntas. Eu ia para a casa dela em Vassouras passar férias. Decimar é uma lady, sabe, a Lady Di. Uhum. Decimar é completamente diferente da minha tia, uma mulher muito educada, muito religiosa, Olha, sabe? E é uma pessoa. Agora eu tive com ela, né? E aí ela disse assim: agora eu estou falando palavrão. Ela tem 87 anos. Agora caramba! eu sei para falar palavrão, porque ela não falava palavrão. Entendeu? Agora eu estou falando palavrão. Eu faço umas quadrinhas e falo palavrão nas quadrinhas. Mas, Luci, temos que encerrar. Fica aqui um gostinho de quero mais para o seu livro. Já conseguimos, pelo menos, comprar na pré-venda? Tem algum site que você queira indicar? Ou temos que aguardar a sair mesmo do forno? O livro ainda está com um preço de pré-venda que eu acho que vale a pena Uhum. comprar, porque depois que for para as livrarias, esse é o preço da editora, né? Sim, A gente vai ficar mais caro. É no direct de arroba editora underline agora tá. Deixa direct o que se você quer comprar, e Sim, aí a editora entra em contato com você, aí você faz o depósito, o Pix lá, e maravilha. agora, quando o livro chega na sua casa autografado. Maravilha, muito bom. Querida, foi um prazer, gratidão estar aqui com você. Espero que você tenha gostado, que você possa ter contado um pouquinho aqui para nós, para deixar essa pimentinha aí para o seu livro. O pessoal todo aí seguindo no direct para comprar na pré-venda, né? Para pagar menos e ter um bom conteúdo. Até a estreia, que a gente vai querer, noite de autógrafo, vamos querer tudo de Lucy. Por favor, nos avise, né? A hora que for, você fala. Eu espero que a pandemia permita, né, que tenha Sim. várias noites de autógrafos em vários lugares, Sim, em vários estados e cidades. assim, pré-agendados por causa da pandemia em vários lugares. Uhum. Vamos ver. Não, Vamos ver. vai passar daqui a pouco, se Deus quiser, para você poder fazer aí essa homenagem presencial em todos os locais, bem o que desse certamente ficaria muito feliz e faz jus a isso pelo ícone que ela é para nós. Tá você é uma simpatia, já tinha te dito isso. Muito obrigada por estar aqui, por dedicar seu tempo para contar aqui um pouquinho da sua história e da história da sua tia, dividir conosco. E também, gente, ela é designer de joias, né? E fazia também joias, só para finalizar, para sua tia, né? A tia Você foi de algum... enterrada com um colar meu que eu fiz para ela. Ela foi enterrada com ele. Lindo demais. Você quer falar mais alguma coisa? Deixar aí o Eu Instagram, o só que você quiser. queria agradecer muito. Você é uma simpatia. Eu vejo suas lives. Não sei se você Ah, obrigada. Eu vejo sim. Vejo Obrigada. que posso. Então, eu quero te agradecer muito. Eu quero te conhecer pessoalmente. A gente vai ter essa oportunidade. E o que precisar, pode contar comigo. Eu tenho um ateliê aqui onde eu moro, em São Pedro da Serra, Nova Friburgo, chamado Maria Cheia de Graça, e tem quem cuida dessa página é a Simone Nazar, porque eu não entendo nada desse negócio. Simone, manda aí para nós Graca.
o arroba aí, o nickzinho para nós aí, né? Coloca lá, né, se for no meu perfil, para eu saber também, para a gente seguir, para todos os nossos seguidores prestigiarem mais esse trabalho, que você também é multifacetada, né? E eu gosto de pessoas assim, fico muito feliz. Obrigada mais uma vez, gratidão por você estar aqui dividindo o seu tempo e um pouquinho da sua história e desse ícone de todos nós, desse. Um beijo para você, viu? Beijo a todos. Para todos os seus seguidores, para todas as pessoas que estiveram aqui, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, e vai ficar gravada lá, para você passar para as pessoas também que você tem apreço. Um beijo para você. Obrigada, Luci. Beijo. Tá. Beijo a todos.